Pedindo para saber qual é o valor dessa força para que tudo se movimente junto sem desgrudar. Então eu quero fazer isso, vou puxar o estojo e o estojo sozinho vai puxar a mesa para cá. Tudo bem? Para isso acontecer, e eu vou aplicar força só no estojo, precisa ter uma força de atrito entre a mesa e o estojo que sejam opostas, certo? Para a força resultante entre esses dois ser nula, do ponto de vista da força de atrito, tudo bem? E aí eles não se movimentarem, tranquilo? E aí, então, essa força de atrito vai atuar para trás, certo? Atrapalhando esse movimento. E a força de atrito no bloco A vai ser a que vai estabelecer o movimento do bloco A para a direita, porque não tem outra força atuando no bloco A, certo? Aí fiz a resultante para o bloco A e para o bloco B. Para o bloco A é só a força de atrito, mas vai acelerar. Aí, por enquanto, eu deixei assim e escrevi para o bloco B para ver o que fazer. Força resultante é F menos F, força de atrito. Aí, para o bloco B, a massa é 1/4. Aí vai ser 1/4 vezes a mesma aceleração daqui, que é igual a F menos força de atrito. Daí substituir esse A, que eu isolei trazendo M para cá dividindo, aqui. Aí ficou M sobre 4, força de atrito dividido pela massa, força menos força de atrito. Corto esses M's. Aí fica essa força de atrito negativa, vem para cá somando 5, vai ficar 5 forças de atrito sobre 4. Mas a força de atrito é normal vezes o μ. E você está vendo que as unidades de medida, as letras que aparecem nas respostas têm massa, gravidade, né? E o coeficiente. Aí, você até poderia parar aqui, só que essa força de atrito aqui, ela é proveniente da força de atrito do bloco B e não do bloco A, né? Tudo bem? Porque essa daqui, ó, é o mesmo valor em módulo de B. Tudo bem? Essa força de atrito no A só existe por causa do bloco B. Aí você tem que abrir essa massa. Isso é massa vezes gravidade, né? Só que a massa é M sobre 4. Aí vai ficar 5 vezes M vezes G vezes μ, dividido por 4, dividido por 4. Aí inverte 5 sobre 16. Tudo bem? Não é isso? Não é isso? Qual mais? Eu estava conseguindo fazer a 14. Eu nem tinha entendido ela, né? Aí eu vi o link do que o cara fazia, aí eu entendi. 14, deixa eu ver. Cara, 15 também não sairia rápido. Pelo desenho sempre acho que vai demorar, né? Pelo desenho sempre olha, vai demorar. A barra está conseguindo muito oportunidade. Mas a 14 você conseguiu fazer e você entendeu ou não entendeu? Oi? A 14 você entendeu ou não entendeu? Entendeu? Vamos ver a 15 então. Ó, meu caderninho acabou, hein? A última folha. Acabou junto com vocês.
Itália, vai ter que pegar por exemplo. Pegar o quê? Vai envelhecer rápido. Tá. Tá em equilíbrio, tá parado. Vamos ver o que tem força pura. Tração. Aqui tem uma tração. Aqui tem uma tração. Tração 1, tração 2, tração 3. Ai, ai. Aqui, foi? Na primeira parte ali. Marco de aceleração em uma parte. A massa seria o N sobre 4. Não, aqui seria em A. Aqui seria o MD. Isso. Mas o motivo que você não pegou a massa de A mais na linha, já que a outra pessoa. Porque essa força está atuando só em A. Então, assim, essa força, ela é responsável por movimentar apenas A e deixar grudado junto com B. Pensa o seguinte, a força que vai gerar o movimento dos dois corpos, a primeira força que vai gerar, que tem que gerar os movimentos dos dois corpos é a força F, sim ou não? Então, a força F, ela vai mover os dois corpos juntos. Certo? Aí, vai ter aqui a força de atrito por causa do bloco B, certo? Aplicada em B e, por consequência, aplicada em A, a força de atrito por causa do bloco B. Sim ou não? Então, veja bem, a força azul é a força que é aplicada nos dois corpos juntos. Tudo bem? Mesmo que ela só puxe a de cima, os dois vão se mover junto por causa da F. Essa está aplicada em B, essa está aplicada em A por causa de B. Sim ou não? Então, essas forças de atrito, elas têm o mesmo módulo, mas sentidos diferentes, aplicado em corpos diferentes por causa de B. Sim ou não? Aí, quando a F aplica força em B, ela movimenta os dois corpos. Sim ou não? Então, a força resultante é igual a F. Quem que é essa força resultante? É a massa de A, que é M, mais a massa de B, que é M sobre 4, vezes a aceleração. Tudo isso é igual a força F. Certo? Aí aqui vai ficar 5M sobre 4 vezes A igual a F. Então, cinco M sobre 4 vezes A igual a F. Mas eu sei que a aceleração do conjunto B mais A, certo?
tem que ser a aceleração produzida pela força de atrito. A força de atrito não pode produzir uma outra aceleração no bloco B. Sim, os dois juntos sim, eles vão estar parados justamente porque tem a mesma aceleração, A e B. Tudo bem? Porque se eles tiverem aceleração diferente, eles vão deslizar um sobre o outro, certo? Então até aqui dúvida? Se eles têm a mesma aceleração, eu vou isolar a aceleração aqui, porque é o que eu vou precisar usar. Então a aceleração vai ser igual a 4F sobre 5M, sim ou não? Tranquilo? Beleza, agora eu vou estudar o que está acontecendo em A. Tudo bem? Qual que é a única força que age em A? Parte. Então a força resultante é igual à força de atrito. Não é isso? Quem é a força resultante que age em A? É a massa de A vezes a aceleração, que é igual à força de atrito que só está ali por causa do B. Sim ou não? Quem é a aceleração? M4F sobre 5M, já posso fazer isso, certo? É igual, quem que é essa força de atrito? É a massa de B dividido por 4 vezes a gravidade vezes μ. Sim ou não? Dúvidas? O 5 está aqui dividindo, passa multiplicando, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Aí vai ficar 5 mgm sobre 16, assim é mais fácil. Com a força de atrito movendo as duas coisas juntas eu não consigo fazer não, talvez dê, mas eu acho que não faz muito sentido. Tira a foto dessa para você lembrar dessa daí, que a outra é mais complicada. Hã? Mais fácil assim, né? Pensa na força geradora de movimento. Aí você pode juntar as massas. Tá bom? Pensa sempre na força que vai gerar, de fato, o movimento entre os dois corpos grudados, que é a força F. Não é a força de atrito que promove o movimento dos dois corpos juntos. A força de atrito está atuando em cada um dos corpos separadamente. Embora a F também só atue na B, é a F que vai mover B e A juntos, certo? Assim é mais fácil. Hã? Sim. Agora a outra que é qual mesmo? 15, né? O meu desenho tá igual a minha cara, mas é L, 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 né? Aí vendo de lado, vou fazer um vetor só de linha do campo magnético. Hã? E aí, esse L aqui é assim, certo? Aí pra dentro, na verdade é isso, né? Quando a força magnética atua fazendo isso, aí ela consegue subir, sim ou não? Se a força magnética vai ser aplicada aqui, tem a força peso atuando aqui. Mg. A força peso dessa haste, o negócio está dobrado, e da outra que está desse lado. No meio delas eu vou aplicar. Aí vai ser 2 vezes a força peso das duas partes. Cada L é o mesmo peso, mas são 3 partes de fio que está dobrado.
E aí, se o campo magnético está subindo, para a força magnética ser para cá, a corrente tem que entrar. O exercício quer saber a corrente. Só que ele quer saber a corrente em função de ρ, área. O G a gente sabe que é por causa da força-peso. E tem esse θ aqui. A gente sabe que daqui até aqui é Y, né? E daqui até aqui é um X que eu não faço ideia do que é. Não sei se ele desenhou alguma coisa embaixo, não, né? É. Aí ele fala: o fio pode girar em torno de um eixo horizontal fixo. Ele vai girar lá em cima, é um eixo vertical, né? Mas assim, ele quer que escreva em função da horizontal. Entendeu? Porque o eixo de giro dele é aqui. Em cima, assim. Aí ele vai fazer isso, né? Ele fez isso, né? Aí encontrou o equilíbrio. Aqui, nessa posição. Ele gira aqui na vertical, mas ele quer em função de x, da distância que ele se deslocou da vertical, né? Entendeu? Por isso que ele deu esse θ aí. O fio pode girar em torno de um eixo horizontal fixo e está imerso em um campo magnético uniforme B dirigido para cima. Quando pelo condutor passa uma corrente elétrica, que no caso daquela, na segunda figura está entrando dentro do quadro, o condutor se desloca e após estabelecido equilíbrio passa a fazer um ângulo θ com a vertical, conforme mostrado na figura 2, sendo G. É isso mesmo, ele quer que escreva em função de x. Aí escrever em função de x, o comprimento daquele ali é L. Posso chamar de Y. Agora na horizontal que é o problema, né? Vou chamar de quê? Só de x? Não vai fazer diferença nenhuma também, né? ponto central ali, acho que é central 2 fica como uma situação. Ali parece que são sentidos. Mas ele tá na metade, né? Você diz em função de x. Tá falando x. Sim. É. Como eu estou aplicando duas forças peso ali no meio, eu posso chamar x e x, né? A distância de y até 2p é x, a distância de 2p até p é x também. Né? Aí, como ele quer em função de x, eu só vejo como fazer através do momento. Porque aí vai ficar 2m, a distância de 2m até a vertical, que é x. Eu disse que é x. Aí a força-peso no final da barra até a vertical, que é 2x. Pô, tem pelo menos 10 quilômetros. Ele escreve em função dele, né? Aí a força magnética, como está na horizontal, aí seria y, né?
A distância de 2P é x e P é 2x. Agora, qual que é a distância da força magnética que está na horizontal? Eu não poderia saber, já que você vai estar aplicando a força magnética na ponta do fio, considerando que também você vai estar lá em cima, ó. Bom, o problema é que eu estou fazendo isso do ponto de vista das forças na vertical, né? Aliás, elas estão na vertical, mas a barra está na horizontal. Que na verdade, no momento, apesar de escrever em função daqui, é aqui que ela vai girar, né? Eu escrever em função de L, mas eu tenho que escrever o L em função de X, senão eu nunca vou conseguir usar nem seno, nem tangente. Né? Porque aqui, L sobre 2. Aqui é L. Esse ângulo é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Eu vou ter que descobrir quem que é o beta aqui. Tem que ter um jeito mais simples de fazer isso. Porque o momento é a força vezes a distância vezes o seno do ângulo. Essa força vezes essa distância vezes o seno desse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Aí vai ficar 2P L sobre 2 vezes seno de θ. P L vezes seno de θ. E isso daqui? Tem que reescrever isso em função de θ. Só que não é θ, né? A F, a própria F, e eu não posso decompor ela. Também não posso escrever em função do seno. Hã? Meninos. Essa daí me pegou, não sei fazer. Tem que estudar isso daqui. Eu acho que em função do momento é mais fácil de fazer. A não ser que tenha outro jeito, mas é o único jeito que eu vejo de usar o θ. Porque eu não tenho força para decompor aqui. Não posso decompor essas forças, porque elas já estão na vertical e na horizontal. O que eu vou fazer com elas? O único jeito de usar o seno é usando a distância mesmo. Se eu escrevo uma distância daqui até aqui, ou mesmo daqui até aqui, dá para usar seno. Não é isso que tem nas opções? É seno, tangente. Eu vou fazer... Eu vou para casa agora, eu vou tentar fazer. Te mando foto. Pode ser? Vai ficar difícil dessa. Vocês chegaram a procurar a solução dela na internet? Nem teve tempo.